Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, por favor. Unimos-nos aqui em oração, rendendo graças pela vida de Alexandre, que é um de nossos funcionários, que nesse tempo de pandemia nós estamos com um grupo muito reduzido, somente para a manutenção básica. Então, completa hoje mais um ano de vida. Também rezarmos juntos com Flávia, que é uma de nossas também colaboradoras, que hoje entrega a vida de José Geraldo dos Santos, o seu tio que faleceu. E também rendemos graças por Rose Mari Guedes Pedrosa e Paulo Eduardo Pedrosa, pais do nosso funcionário Humberto, que completam 35 anos de vida matrimonial. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje de manhã, na oportunidade de celebrarmos juntos, ficou muito bem frisado que o que deve ser o alicerce de nosso existir cristão, do nosso ser igreja, da nossa presença no meio do mundo é um fato. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, de tal modo que seus milagres, seus prodígios e sinais mostravam efetivamente que Deus estava com ele. Ele morreu e ressuscitou. Esse é o que nós chamamos de núcleo duro da fé cristã. Esse é o alicerce no qual todas as outras coisas se edificam. E ao olharmos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 8 a 15, uma cena muito peculiar é apresentada e também duas posturas que nós podemos ter a partir de um fato. O Senhor, o seu corpo não foi encontrado no túmulo. Podemos ter duas posturas. Permitam-me. As mulheres que vão ao túmulo chegam até lá e percebem, veem que Jesus vai ao encontro delas e lhes diz: alegrai-vos. Alegrai-vos porque a morte não teve a palavra final. Alegrai-vos porque aquilo que eu sou para vocês se concretiza. Alegrai-vos. Ainda que estejam com medo, alegrai-vos. Elas, como gesto de quem tem medo, aproximam-se de Jesus
prostram-se diante dele, mas abraçam seus pés. Talvez esse gesto possa dizer que o Senhor não nos abandone, que o Senhor permaneça conosco. Ou ainda pode ser o sinal de um profundo afago e consolação, de dizer: junto de ti, aos seus pés, encontro refúgio e força. Afinal de contas, essas mulheres, como os discípulos, viram os seus sonhos serem dilacerados, viram tudo ter um fim. O horizonte que se abria para eles, com a certeza de que o Senhor não estaria mais com eles, é um cenário, é um horizonte de medo, terror e pavor. Porque se Jesus fora perseguido, o que não fariam com eles? Essa é uma atitude singular. Nós podemos, através do nosso medo, através da nossa rigidez, ou ficarmos simplesmente presos a qualquer ideologia, a qualquer pessoa que, além de Deus, ou acima de Deus, esteja sendo nosso alicerce, perdão, nós podemos ficar tão presos a um passado e esquecermos de olhar que o futuro que se abre à nossa frente não é o de medo, não é o do terror, mas de uma reconstrução, de um novo caminho, de um religarmos-nos ao mistério do Deus, do qual nunca precisaríamos ter desviado o olhar. Por isso, essas mulheres, elas vão até Jesus, prostram-se diante dele, abraçam seus pés, mas ele lhes diz: não tenhais medo. O que me leva a crer, obviamente, que elas seguram os seus pés, porque estão inseguras. Mas ele, o Senhor ressuscitado, lhes diz: não tenhais medo. Não tenhais medo de abrir o coração ao Senhor ressuscitado. Não tenhais medo de percorrer o novo horizonte que vou lhes indicar. Não tenhais medo de seguir a luz de uma nova vida. Não tenhais medo de viverem a graça que receberam no dia em que, batizados em Cristo, morreram para o pecado e ressurgiram para uma vida nova. Morreram para a escravidão e têm um novo horizonte de liberdade. Morreram para as trevas e nasceram para a luz. E como o horizonte que o Senhor nos indica é extremamente luminoso e não só para nós, Ele lhe manda que elas, as mulheres, que provavelmente seriam desacreditadas mais à frente, por muitos, que elas digam aos outros discípulos: anunciem aos meus irmãos para me encontrarem lá na Galileia. E a Galileia é onde Jesus inicia sua missão. A Galileia é onde Jesus chama os seus discípulos. A Galileia é o lugar onde tudo começa. Essa cena, ela é tão particular e tão importante, porque ela vai dizer muito do nosso futuro, a partir de uma escolha. Dirigir-se para a Galileia é voltar ao lugar onde nós nos encontramos com o Senhor, onde pela primeira vez escutamos que Ele nos chamou pelo nome, irmos até Ele, encontrarmos-nos novamente com Ele, no lugar onde tantos outros também precisavam e ainda precisam ver a luz da vida nova que Ele nos propõe. Lá nós veremos o Senhor. Mas qual a Galileia que devemos nos dirigir? Porque os discípulos a qual as mulheres anunciam não são outros senão eu e você. Se naquele tempo foi a Pedro, Tiago, João, hoje é ao Padre Wagner, a Rose, ao Alexandre, ao André, ao Humberto, ou a qualquer outra pessoa que agora esteja nos vendo e que acredita realmente: o Senhor é o alicerce da minha vida. A Galileia de hoje, a qual nós devemos ir, não são terras tão distantes. São aqueles que nós temos a dificuldade, inclusive, de escutar seus posicionamentos contrários às nossas convicções.
A Galileia de hoje são aqueles que, infelizmente, aguardam ansiosos o auxílio emergencial para conseguirem se alimentar. A Galileia de hoje são aqueles que estão em suas casas, fechados, aguardando que uma vacina possa lhes dar condições de caminhar. A Galileia de hoje são homens e mulheres que, com seu pequeno comércio ou grande, ficam pensando em como poderão recomeçar. A Galileia de hoje são os enfermos, sejam eles reconhecidos ou mesmo estejam no anonimato, aguardando um socorro para conseguirem respirar. A Galileia de hoje são todos aqueles que aguardam ansiosos a oportunidade de terem não só os seus empregos, mas também a sua vida com liberdade e com qualidade. A Galileia de hoje são todos os homens e todas as mulheres que, como eu, e eu tenho certeza você, também tem um pouco de medo. A Galileia de hoje é o lugar onde qualquer um que precisa de cuidado, de atenção, de solidariedade e compaixão, qualquer um com quem nos encontrarmos que esteja inseguro e precisa escutar: alegrai-vos, a morte não tem a palavra final, e ela não terá. Só a fé das mulheres discípulas de Jesus Cristo nos inspiram. Porém, existe um outro caminho, e a escolha é nossa. É o caminho daqueles que vão até os sumos sacerdotes e dizem o que aconteceu. E, seguindo as orientações dos sumos sacerdotes, começam a espalhar mentiras, começam a espalhar calúnias, começam a diminuir o efeito daquilo que realmente aterrorizou a eles e que deu esperança a tantos. A postura daqueles que negligenciam ao fato: aquele que estava morto, nós não sabemos dizer onde ele está, mas existem aqueles que estão dizendo e estão provando, a partir de suas vidas, a partir de suas convicções, a partir de seu compromisso com cada pessoa, que ele realmente ressuscitou, porque onde tantos homens e mulheres conseguiriam ter a coragem de enfrentar tamanhas escuridões, levando nas suas mãos somente uma pequena vela para ajudar tantos a encontrar um caminho que os tire das trevas. Os guardas e os anciãos que difamam e espalham mentiras dizendo que o corpo de Jesus foi levado por seus discípulos, isso não aconteceu, para que amenize justamente a força desse sinal, não são outros senão aqueles que se opõem a dizer um único fato: é necessário termos Cristo como alicerce na nossa história, é necessário termos Jesus Cristo como único motivo de nosso viver, é necessário termos Jesus Cristo com o compromisso de fazer com que a graça e a vida que Ele nos propõe alcance a todas as pessoas. São todos aqueles que, espalhando mentiras ou difamando a qualquer outra pessoa que seja de boa vontade, procuram simplesmente manter o caos, o descaso, a violência, a omissão. Enfim, os soldados de hoje, que por dinheiro são capazes de falar mentiras, não estão muito distantes, talvez estejam até muito próximos de nós. Talvez seja eu. Afinal de contas, não foi também a mesma preocupação de todos os discípulos naquele dia, naquela ceia, quando o Senhor fala: um de vós vai me trair. Não foi a mesma reação que outros tiveram? Todos ficaram perguntando: será que serei eu? Porque eu digo isso? Porque nesta cena, nós todos, no cotidiano de nossa história, teremos que fazer uma escolha. Ou faremos como as mulheres que anunciam intrepidamente: o Senhor ressuscitou, e dizem aos discípulos: precisamos anunciar a toda criatura que Ele está vivo, e anunciá-lo com um compromisso com qualquer um, indiferente de eu gostar ou não, mas anunciar que a vida que Ele nos propõe não nos permite sermos omissos
através do descaso, com o sofrimento de qualquer pessoa, a qualquer nível, em qualquer condição. Se nós não tivermos a fé em Cristo que nos faça ter um compromisso de fazer com que a luz ocupe o coração de todas as pessoas, nós corremos o risco de tomar a postura dos soldados e dos anciãos, que abafam uma verdade, mas que insistentemente, aqueles que creem continuarão a dizer: o Senhor ressuscitou, porque Ele é o nosso alicerce. Não é um partido político, não é uma técnica científica, não é nenhuma pessoa a não ser Jesus Cristo. E justamente porque é o Senhor, continuamos a dizer nas muitas Galileias da história: alegrai-vos, não tenhais medo de receber o Senhor ressuscitado. Nenhum outro fundamento pode ser posto a não ser o Cristo, que foi aprovado por Deus, sofreu e morreu e ressuscitou, e dá a nós um novo horizonte, uma nova vida. Ele nos guarda e é nosso refúgio. Que a certeza de nossa vida alicerçada nele será muito feliz. Apresentemos nossas preces.